Pessoal, bom dia. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Hoje nós vamos ter aí um webinar muito interessante o tema, né? Ah, Vocês sintam-se à vontade em estar participando e contribuindo, fazendo perguntas, tá? Pode ser via chat, pode levantar a mão, né? A câmera está liberada, tá? E também peço para vocês, gentilmente, após o término do nosso webinar, a gente vai mandar uma pesquisa de satisfação, que para nós é muito importante a opinião de vocês com relação aos webinars, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Christian, se apresentar e já fazer as suas considerações. E temos também o Dr. Ayrton. Ok. Obrigado, Edmundo. Bom dia a todos. Meu nome é Cristian Parada, sócio da Vengamen América Latina. Ok? Pessoal, há 5 anos atrás, eu fiz um curso de direção defensiva. E foi interessante por dois motivos. Primeiro motivo, descobri que era um péssimo motorista. Aprendi muita coisa. E pratico até hoje. Mas aprendi uma segunda coisa que eu achei muito, muito importante. O instrutor era um ótimo cara. E ele fez o seguinte: ele transformou percepções em números. E, para tanto, ele utilizou o seguinte case. Ele perguntou, e te faço a pergunta, Edmundo: quanto tempo você acha que nós demoramos para reagir a um evento? Em tempo. Quanto você acha? Segundos? É, Segundos? em segundos. Um segundo. 1 segundo, perfeito. É isso mesmo. Nós demoramos 1 segundo para reagir a um evento, ok? Parece muito pouco. Mas pensa na seguinte situação. Você está dirigindo um carro a 60 quilômetros por hora, tá ok? Acontece alguma coisa. Você sabe o que significa 1 segundo nesse momento? 4 carros enfileirados. 4. E presta atenção no seguinte. Estamos falando do momento em que o evento acontece a o momento em que você começa a pensar no assunto. Não que você já resolveu o problema. Ou seja, você demora 4 carros para começar a pensar no que você vai fazer. Tá bom? Aí ele deu o seguinte exemplo. Quando você bebe, digamos que você bebeu alguma coisa leve. O que acontece com essa velocidade de resposta? Passa a 2 segundos. Então você fala, não, 1 segundo, 2 segundos, não é tão grande assim. Traduz para carros. São 8 carros. Você demora o equivalente a 8 carros para você começar a pensar no que você vai fazer. Então, para mim, foi importantíssimo transformar percepções em números. Eu mudei radicalmente a minha percepção sobre essa história de beber antes de dirigir, depois do exemplo que ele deu. Hoje em dia, eu não bebo se for dirigir. Quando saio com a minha esposa, nós decidimos quem vai beber. E se ambos formos, a gente vai de Uber. Porque realmente eu entendi o problema. Ok? A ideia de hoje, discutindo com o Dr. Ayrton esta apresentação, era fazer exatamente a mesma coisa. Transformar percepções em números. Ou como o Dr. Ayrton prefere, percepções em custo. E neste caso específico, estamos falando de custos invisíveis. O que seria custo invisível? Custo invisível seria aquilo que você paga caro e você não percebe que está pagando. Ok? Para deixar a coisa mais didática, nós dividimos em 3 níveis. Custos invisíveis nível 1, nível 2 e nível 3. Eu vou cuidar do nível 1 e do nível 2. O Dr. Ayrton ficou com a parte mais complicada, que é explicar para vocês o nível 3. Ok? Muito bom. Vamos lá. Nível 1, presenteísmo. Uma palavra interessante. O que significa presenteísmo? É aquela situação na qual o empregado está trabalhando, vai no escritório regularmente, mas ele não está bem. Ele está com algum problema físico, está com algum problema mental, ele não tem percepção muito clara do que está acontecendo,
suspeita, conversa com algumas pessoas, escuta alguns palpites, mas ele não tem claro o que está acontecendo. Ok? Qual o problema disso? Que para esta pessoa que está com esse problema e não está performando 100%, e não porque ele não queira, e não porque ele não seja responsável, simplesmente porque ele fisicamente ou mentalmente não está bem, você está pagando o salário integral. E você está recebendo um desempenho parcial, que no limite pode chegar a zero. Ok? E a pergunta seria, bacana, mas qual o tamanho desse problema? Tem um número. Qual seria esse número? Você pega o número de afastados na tua empresa, ou na empresa do teu cliente, e multiplica por 9. Aí você vai ter uma ideia do tamanho do problema dentro da tua organização. Vamos falar de custo invisível. Por favor, pegue o salário de uma pessoa, médio, se você quiser, multiplique por 9 e multiplique pelo número de afastados. Legal, mas acontece o seguinte: quanto dura o tal do presenteísmo? Na média, 6 meses. Então, a essa equação que já te deu um número alto, multiplica por 6. Você vai assustar com esse número. E por que 6 meses? Porque acontece o seguinte: nós, homens, somos os que puxamos essa média para cima. Mulheres são muito mais práticas que nós. As mulheres enfrentam o problema, pedem informação, pedem orientação médica, compram os remédios ou fazem o tratamento indicado. Nós, homens, fazemos o contrário. Ficamos quietos esperando que o problema desapareça. Okay? Somos nós que puxamos para 6 meses. Então, lembrem, salário médio vezes número de afastados, multiplicado por 9, multiplicado por 6 meses. Esse é o tamanho do custo invisível. Ok? Vamos para outro custo invisível. Turnover. Turnover. A pessoa pede demissão. Normalmente, a nossa preocupação está conectada à indenização ou férias pendentes ou 13º proporcional, esse tipo de gasto. Pessoal, isso é barato em comparação ao custo invisível deste processo. Qual seria esse custo invisível? Raciocinem comigo. Uma pessoa que decide sair da empresa, ele não decide um dia e apresenta a carta de demissão no dia seguinte. Normalmente, demora uns 3 meses. E nesses 3 meses, o desempenho dele vai caindo. Por quê? Não porque seja responsável, não porque seja um cara não comprometido. Simplesmente, o trabalho que ele faz naquela empresa parou de fazer sentido para ele. Então, ele vai tirando o pé do acelerador até chegar na véspera da apresentação da carta de demissão e ele está aí praticamente a zero. De novo, por esses 3 meses, você está pagando o salário integral para receber um desempenho parcial. Muito bem, a pessoa saiu. Você iniciou o processo de recrutamento. Se teu time de recrutamento for rápido, ele vai fazer isso em um mês. Nós sabemos que a coisa pode complicar, porque o mercado não está fácil hoje em dia. Ok? Em média, um recrutamento custa um salário. Perfeito? Então, nós já temos os 3 salários em que o cara está tirando o pé do acelerador. Temos um mês de salário, que na verdade é custo do recrutamento que você está pagando aí para procurar uma nova pessoa. Encontramos um ótimo candidato, tua área de recrutamento é muito boa. Essa pessoa chega muito qualificado, muito recomendado, mas acontece que por mais que a pessoa queira, ele não consegue performar desde o início bem. Ele tem que entender como a empresa funciona, qual a cultura da empresa, quais são as ferramentas à disposição. Então ele vai demorar pelo menos 3 meses para chegar num nível razoável. Então, qual o custo invisível aí? 3 meses do antes, 1 mês do recrutamento, 3 meses depois. Estamos falando de 7 salários. Então, cada vez que você veja uma carta de demissão, um pedido de demissão, esqueça a indenização. Pense em 7 salários. Praticamente 70% do salário que você paga por ano para uma pessoa. Multiplique isso pelo índice de turnover
Eu estava fazendo isso com um cliente semana passada. Ele estava com um problema muito sério. Ele me falou que ele perdeu 60% da equipe. Nós fizemos uma conta rápida de quanto que ele perdeu. Era milhões de reais. Milhões de reais. Ok? Qual o ponto aqui, pessoal? Como resolvemos o primeiro caso e o segundo caso? Cuidando da saúde mental. Qualquer investimento que você fizer em gestão de saúde mental, você vai estar economizando. Por quê? Fizemos a conta com o Dr. Ayrton. Se você tiver 1% de turnover, e se você tiver 1% de afastamentos, que vai se transformar em 9% de presenteísmo, você está jogando no lixo todo mês o equivalente a 10% da sua folha. Em um ano, você joga fora 10% da sua folha, com 1% de afastamento. Nós sabemos que esse número é muito maior. Se for 2%, é 20%. Se for 3%, é 30% da tua folha. Quando falamos desse cliente, pense, 60% de turnover. Esse cara está jogando praticamente uma folha anual inteira fora sem perceber. E ele anda procurando redução de custo em outras áreas. Ele está olhando para aquilo. Então, qualquer investimento que você faça em gestão de saúde mental vai trazer um retorno financeiro impressionante. Tá? Isso seria o nível 1. Falemos do nível 2. Eu tive aulas com o Nuno Cobra. Edmundo, você lembra quem era esse cara? Preparador físico do Ayrton Senna. Eu tive aulas e ele comentou isto na primeira aula. Ele falou o seguinte: quando nós éramos crianças, o que acontecia quando ficávamos doentes? Edmundo, o que acontecia quando você ficava doente e você era criança? É a mamãe, né, que cuidava. A mamãe cuidava, justamente. A mamãe, ou seja, você era o centro da casa naquele momento. Isso aí, Toda a casa girava, até teus irmãos paravam de brigar com você, isso aí. porque você não estava em condições de revidar, então eles respeitavam isso. A mãe fazia a comida que você gostava, você assistia a TV o dia inteiro, e ainda por cima tinha um prêmio que era o máximo. Você não ia na escola. É isso que eu ia te falar. E não ia na escola. Não ia na escola, exatamente. Então, perfeito. Qual o grande problema disso? Que o nosso cérebro guardou essa informação. Guardou essa informação. E isso é muito, muito perigoso. Por quê? Hoje em dia, adultos, nós estamos no mercado corporativo, sob estresse, sob tensão, ansiedade, tudo que você quiser. Aquela tempestade perfeita. E nosso cérebro tenta nos ajudar. Que ele faz? Deixa eu ver no passado quando foi que ele se sentia bem protegido, cuidado, quando ele ficava doente. Portanto, vamos ajudar esse sujeito, vamos criar uma doença para ele. Isso, tecnicamente, chama somatização. Okay? Eu simplifiquei uma coisa muito mais complexa, tá? E eu não sou médico, então, de repente, depois da reunião, o doutor Ayrton vai brigar comigo. Mas o ponto aqui é o seguinte: a somatização acontece justamente dessa forma. Você pode transformar todo aquele mal-estar que você tem, emocional e mental, em coisa física. E vamos por coisa simples. Pode ser um problema na coluna, uma dor na coluna, um problema de tensão muscular. Pode virar uma enxaqueca. Pode virar um problema do coração. E, em casos extremos, nós podemos chegar em um AVC. E eu sei muito bem disso, compartilhei com o Dr. Ayrton a história de uma pessoa que estava sob uma tensão brutal, com problemas na empresa, com problemas em casa e fazendo um MBA que exigia muito dela. A pessoa teve um AVC e morreu 3 meses depois, com 45 anos. E era uma pessoa que se cuidava, não bebia, não fumava, todo esse tipo de coisa. Então, pessoal, onde quero chegar com isso? Vamos deixar de lado um pouquinho a parte humana, que é sempre muito importante, mas para o objetivo de hoje vamos falar de uma outra coisa. Somatização gera doenças, algumas delas muito graves.
Essas doenças graves se transformam no que? Sinistralidade. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, sinistralidade significa aquele dinheiro que você gasta do plano de saúde para atender a equipe que você tem. Quando você faz um contrato, você assume pagar um determinado valor por mês, ou se você quiser, valor anual. Mais ou menos 70% desse valor é o valor que você tem direito a gastar com atendimentos. Ok? Acontece o seguinte: dependendo da gravidade da doença, você vai consumir até 100% da tua sinistralidade, ou pode ultrapassar. Ok? Qual a consequência disso? A consequência é muito simples. Quando você for renovar a tua assistência médica, logo de cara eles vão colocar na mesa a tal da inflação médica. A inflação normal é 4%, 5%, se você quiser. Eles vão colocar na mesa a inflação médica de 15%, 18%. Ou seja, eles vão te cobrar um aumento no teu plano médico de 15% a 18%, que já não é uma boa notícia. Ocorre que, como você estourou a tua sinistralidade, eles vão ter que ajustar os valores. Eles vão te cobrar fácil mais 10% ou 15%. Então você vai ter que chegar para o teu CEO com uma conta de 30% a 35% de aumento no plano de saúde. Esse não é um bom papo para ter um CEO que está apertando em tudo para reduzir custo. E provavelmente, na previsão que ele fez, ele jogou inflação normal no aumento do custo do teu plano médico. Então, custo invisível, novamente, você poderia evitar pagar aquele estouro na sinistralidade se você cuidasse da sua saúde mental de forma profissional, evitando ou reduzindo brutalmente a somatização. Tá bom? Nível 2. Nível 3, a bendita LC 224, ok? E eu gostaria de fazer o seguinte, vou passar a palavra para o Dr. Ayrton, mas o ponto aqui é uma nova legislação que está provocando uma mudança brutal com relação à gestão de incentivos fiscais, e a nossa percepção, e que levantou a bandeira foi o Dr. Ayrton, é que as empresas não estão levando a sério um assunto muito sério. Dr. Ayrton, por favor. Bom, muito obrigado, Christian. Obrigado pelas explicações, obrigado pelas histórias. Eu me identifiquei com todas, tá? Especialmente no cuidado da mamãe. Vocês esqueceram do chazinho, né? Na cama também. Pezinho e tal. E na época era chazinho com mel, né? Então era melhor ainda. Mas uma questão que eu quero colocar antes de apresentar é manifestar minha inconformidade. Primeiro, meus agradecimentos a todos, vocês presentes. Agradecimento a Edmundo, a Juliana, sempre prestativa, prestimosa e prestativa, né? E a minha desconformidade pelo fato de eu ser o último na apresentação. Normalmente, o último resta esse tipo de coisa, ou seja, é um assunto espinhoso, um assunto delicado, que o Christian, prudentemente, ele me passou a bola. Ou seja, Evito. ele resolveu o problema dele. Parabéns, Christian. Muito bem. Estamos comentando antes, não, a respeito assim, de como é fácil deixar os outros que resolvam as questões, enfim, é o que o Christian acabou de fazer comigo. Mas vamos lá, agora falando muito sério. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz, muito rápida, muito breve, mais para orientar o que eu vou comentar e também porque me ajuda no desenvolvimento do que eu quero apresentar. Vamos lá. Vendo? Sim. Sim. Muito bem. Bom, a bendita, como disse o Christian, LC 224. Uma pergunta que é para começo de conversa, que aí está na tela. O que a sociedade recebe em troca quando um incentivo fiscal é fornecido para uma empresa ou para diversos segmentos econômicos? Crescimento econômico. Eu não vou entrar aqui no mérito do assunto, o que é, que geração de empregos, etc., porque não é exatamente da minha área. Mas o importante é saber que existem diversos setores estratégicos que são
impulsionados por esse incentivo. Não é à toa que o agronegócio é fortemente incentivado, transformando o Brasil no que é hoje um celeiro do mundo. Não é? As indústrias de transformação, a tecnologia, as infraestruturas responsáveis pelo nosso crescimento, responsáveis por atender a toda essa demanda que cada vez aumenta mais em termos de deslocamento, em termos de contatos, etc, etc. Mas, seguindo na história. Quando chega a LC, bendita como diz o Christian 224, ela chega prometendo e acenando com um corte linear de 10% em todos os incentivos. Mas existe um artigo nela, e nós vamos nos debruçar agora, nos próximos minutos, sobre ele, que é o artigo 14A. E esse artigo 14A, ele além do frio texto da lei, ele traz uma nova lógica para a concessão dos incentivos fiscais. E é isso que eu sugiro, e é isso que essa ideia, esse é o conceito dessa apresentação, que é a nova lógica dos incentivos fiscais. O texto abaixo mostra o que o artigo 14A diz, em termos de proposição, ou seja, assim, a concessão de um benefício, a ampliação dele e mesmo a prorrogação de algum já concedido, deverá estar acompanhada de, e aqui que entra a sutileza, ou talvez nem tanto, da legislação, de diversas alíneas, diversos incisos, dos mais exatamente 5, dos quais, especialmente o 3 e o 5, vão ser alvo do que a gente vai comentar na sequência. Então, do artigo 14A, inciso 3, ele diz que concessão, prorrogação de novos benefícios, novos incentivos, tem que se acompanhar de metas, e a palavra aí é precisa, objetivas. Objetivos significa o seguinte, aquilo que o Christian comentou no início da sua conversa. Ele mensurou o efeito do 1 segundo, ele mensurou o efeito dos 2 segundos no caso da direção. Essas metas são metas mensuráveis, são metas quantitativas, não são metas qualitativas. E metas onde? Em questões econômicas, sociais e ambientais. O social, que ali aparece em amarelo, não casualmente, é onde a gente vai se debruçar agora, são metas que dizem respeito à saúde, segurança e bem-estar. E o item 5, ou o inciso 5, diz que essas metas têm que ter transparência, ou seja, elas têm que ser auditáveis, elas têm que ser objetivas e auditáveis. E, principalmente, o monitoramento. Isso significa o seguinte: criei a meta, monitorei a meta e apresentei o resultado. Como que nós podemos ajudar neste momento? Neste momento, e eu venho acompanhando isso, e eu acredito que muitos de vocês também vêm acompanhando, há quase um consenso de que a LC 224 é perversa, ela corta e acabou. Eu leio muita coisa sobre isso, e algumas, inclusive, eu acho muito interessantes. Há uma pessoa que escreveu que, com a LC 224, acabaram-se os anos dourados dos incentivos. Como se... Acabou. Não tem mais o que fazer. Tem. As metas, no caso, as econômicas, sociais e ambientais, e das quais eu me debruço agora sobre as sociais, são metas que, se formuladas, atendidas e acatadas, possibilitam que as empresas mantenham a totalidade, a integralidade dos seus incentivos. Onde que a gente pode ajudar nesse processo? De novo, acompanhando todas as publicações, que não são poucas, acompanhando todos os artigos, todas as manifestações.
temos verificado, o Cristian vem me acompanhando muito nisso, que nos últimos dias nós detectamos apenas e tão somente 2 manifestações ou 2 artigos falando das metas. Ou seja, o assunto meta também já não é muito abordado, mas quando as metas são tratadas como algo tipo assim, a empresa tem que mostrar que está criando emprego, tem que mostrar. São metas qualitativas, não é esse o espírito da lei. O espírito da lei são metas objetivas. Então, onde nós ajudamos? Nós ajudamos na definição das metas sociais. Neste momento, em função da LC, de termos nos debruçado sobre ele, temos estudado, temos conversado com muitas pessoas, o Cristian me ajuda muito, também quem me ajuda muito é o Dr. Giuliano Russo, da Dedix, muito. Nós definimos, já temos um projeto em que nós definimos as metas sociais. É a primeira grande complicação. Que metas são essas? Objetivas. Nós já temos hoje mapeadas 8 metas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e 4 metas para questões de cultura organizacional e de bem-estar. Essas 8 nós formulamos, junto com o Cristian, e as 4 o doutor Giuliano Russo nos apresentou, que faz parte do trabalho da sua empresa, da Dedix, ou seja, temos hoje 12 metas já para serem cumpridas. Eu acho que é um número já bem suficiente. E onde que a gente pode ajudar também? Não adianta formular a meta. Essa meta tem que ser atingida. E ao atingir essa meta, todo esse dossiê, todo esse conjunto, digamos, vai ter que ser apresentado para alguém, porque alguém vai julgar e vai dizer, bom, você realmente atingiu e você pode manter a sua integralidade dos seus incentivos. Ou não, você não passou no exame. Então, onde ajudamos também, antes que se leve o assunto adiante e se apresente metas incompletas ou metas não adequadas, nós ajudamos na avaliação técnica de que o atingimento das metas realmente corresponda a algo que vai ser julgado totalmente pertinente. Rastreabilidade ambiental, maior atenção à saúde e segurança, preservação do capital humano e cumprimento das metas. Isso é importante, porque também está lá na LC, na bendita, como diz o Cristian, na bendita LC 224, do inciso 3, o artigo 4º. A avaliação realizada por órgão do Poder Executivo especializado no monitoramento e avaliação. Nesse momento, eu não sei que órgão possa ser. Apreciaria muito que eventuais leitores ou como se disse, me ajuda, pessoas que estão assistindo o webinar não são leitores exatamente, são são associados, assistentes associados. Associados. Pudessem nos ajudar, porque é muito interessante, até do ponto de vista, digamos, de composição de todo o cenário, a gente saber quem é que vai me julgar. Eu vou ser julgado por quem? Quem é que vai ser o meu juiz que vai ver se o que eu vou apresentar tem sentido ou não? Bom, conclusão. Então, lembre no início, a bendita LC 224, ela muda o cenário. Ela cria uma nova visão do que é receber, do que é manter um benefício. Antes, apenas e exclusivamente econômico. Agora ele passa também a conter, além do econômico, que persiste, uma responsabilização institucional. Então, a manutenção continua. A manutenção não acabou. A LC não acabou com os incentivos. Ela os mantém, desde que tudo que a gente comentou anteriormente aconteça. E uma outra questão que eu acho que também é muito importante, que é ela prega o fim do isolamento tributário. Parece uma coisa um pouco triste, não é? Meio apocalíptica, mas é verdade. Antes
o tributário assumia, fazia, preparava, trazia com toda a sua competência que ele tem para isso. Agora, há uma necessidade multidisciplinar na atenção à bendita LC 224. Basicamente, há uma necessidade de um software especialista, e aí eu entro lá no terceiro item que o Christian comentou. Por quê? Porque tudo aquilo que precisa ser feito para presenteísmo, absenteísmo, turnover, que não casualmente são 3 dos 8 itens de metas que nós listamos, eles têm que ser acompanhados, eles têm que ser avaliados, e não é, como dizia a minha mãe, não é por decreto que eu vou fazer isso. É todo um trabalho que tem que ser mediado por um software especialista e que a imensa maioria dos softwares generalistas, aliás, todos, não tem. Então, um software especialista acompanha o tributário. O que mais? São ações de SST. A SST, com a LC 224, ganha uma relevância na empresa. Ela passa a ser algo um pouco para atender a legislação, meramente os ASOS, os LTCATs, os PCMSOs, os PGRs, e ela passa também a atuar em relação à manutenção do incentivo, que é, como o Cristian colocou, um terceiro nível, é um nível de valores muito mais elevados que o primeiro e o segundo que ele mostrou. O psicólogo organizacional, porque lembre-se, eu fiz uma avaliação, essa avaliação detectou algum problema seja no ambiente, algum problema seja nas pessoas. Esse problema tem que ser tratado. É uma das 8 metas que nós listamos, a redução dos problemas vinculados a riscos psicossociais. Um especialista em cultura organizacional, já citei o nome, vou citar sempre, me ajudou muito, tem muita consideração, muito respeito pelo Dr. Giuseppe Russo, um especialista em cultura organizacional. E, finalmente, lembrem-se, nós estamos tratando de algo chamado ESG. Se observar bem na imagem, o S está um pouquinho mais claro. Por quê? Porque tudo ao redor dele é o S. Mas lembre-se que as metas também são metas de E e metas de G também. Isso é o que eu quero apresentar. Muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Gostaria de complementar o que foi discutido até agora? Sinta-se à vontade. Não? Então tá bom. Bom, o Christian, doutor Ayrton, se quiserem fazer as considerações finais. Ok, eu acho que gostaria de fazer um comentário financeiro. Quanto custa fazer a boa gestão da saúde mental em uma empresa? Nós fizemos um cálculo. Anota esse número: 1% da sua folha anual. 1% da sua folha anual, você faz um ótimo trabalho de gestão da saúde mental. Qual o retorno financeiro que esse 1% vai te dar? No mínimo, 10% da tua folha. Ou seja, um ROI brutal. Então, não faz sentido a empresa resistir a um trabalho desses, porque financeiramente é absolutamente impressionante o que acontece. Ok? Essa seria a minha mensagem. Obrigado. Christian, o que te parece, e eu falo isso porque nós nos debruçamos durante muito tempo para chegar nesses valores aí, né? E me parece, Cristo, que a gente fez esse trabalho antes da LC 224. Uhum. Não é verdade? Sim. E esse 10% se aplica no nível 1 e no nível 2. No nível 1 e Christian, 2. É isso mesmo. Christian, o nível 3, o nível... Vamos falar em zeros. Desculpa, então, cometi um erro. Isso se refere ao nível 1. Nível 1. Nós não entramos no nível 2 e no nível 3. Não fizemos ainda a projeção financeira. Não sabemos
do benefício, mas não quantificamos ainda. Então, É. uhum, Os números que eu vou citar agora é apenas exemplificativo, mas digamos assim, o nível 1 é 10, uhum, o nível 2 é 100, uhum, o nível 3 é 10 mil, é. tá certo? Então, o que significa um investimento? Eu já nem falo em saúde e segurança, o que significa um investimento no atendimento de todas as metas necessárias para adequar a empresa na manutenção do hélice. Qual o resultado? Eu não sei nem calcular isso, até porque cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu incentivo, cada empresa tem o seu benefício, umas mais, outras menos. Mas tem um outro aspecto também que eu acho muito interessante, e eu me surpreendo muito quando eu vejo, por exemplo, uma ADI, a 7936, uma ADI contra a LC 224. Mas para um pouquinho. A LC 224, ela traz, pelo menos no que a gente mostrou, ela traz no 14A nada mais, nada menos que o ESG. O ESG é a modernidade. O mundo trabalha em direção a ESG. No momento em que se faz uma ADI contra a LC, eu estou dizendo, eu não quero progredir. Eu não quero que a minha empresa se beneficie de nada de ESG. Eu quero seguir no século passado ou retrasado. Me ajude, Cristian. Retrasados. Onde que a gente se situa no tempo e no espaço aí? A época da Revolução Industrial. ou antes, né? Uhum. Agora é fácil a gente, voltando ao nosso assunto que a gente estava comentando aqui em off, é fácil culpar os outros, é fácil achar culpado. Não se trata, no caso, de culpados ou de inocentes, não. É uma questão que diz respeito mais a conhecimento e desconhecimento. No momento que surge a LC e o mercado se debruça apenas sobre aquele lado, o lado escuro, digamos assim, né? O lado escuro da perversidade, do corte, da maldade, da perda, fica muito difícil no momento que a gente entra dentro desse tonel, a gente olhar o céu e ver que existe um horizonte, mas eu não estou vendo. O tonel me absorve, o poço me absorve. Existe um horizonte. E esse horizonte está lá. A própria lei diz isso. A própria lei que, por um lado, corta, eu me custa, desculpe o que eu vou dizer agora, mas é a minha posição política e social, me custa entender que o legislador tenha tal grau de discernimento dele chegar a essa percepção, tipo assim, bom, então, por um lado eu corto e por outro eu já dou a solução. Então, assim, isso pressupõe uma mente superior que, não sei se... O que vocês... Não precisa se manifestar. Eu respeito a posição política de cada um. Mas é a realidade, é o que aí está, né? Bom, pessoal, senhores, eu agradeço a participação nesse tema interessante. Agradeço a participação de vocês, tá? E, de novo, peço para que vocês atentem aí à nossa pesquisa de satisfação, tá bom? Boa semana para todos. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.